poeta soldado revolucionário. Olha, são poucos os nomes na nossa cultura que carregam tantos títulos, né? Hoje a gente vai mergulhar na história de um cara que não só escreveu a poesia de uma nação, mas que de fato ajudou a forjar a identidade moderna do Brasil. Guilherme de Almeida. Para a gente ter uma ideia da dimensão desse nome, vamos fazer uma pequena viagem no tempo. Pensa só, estamos em 1959. Um jornal super importante lança um concurso nacional. A pergunta era simples, mas gigantesca. Quem é a maior figura literária do Brasil? Imagina a cena, o país inteiro parou para acompanhar. A expectativa era enorme. E o título? O título concedido foi esse aí, Príncipe dos Poetas Brasileiros. Isso era, sim, um reconhecimento monumental. Era a maior honra que um poeta podia sonhar em receber dos colegas e do público na época. E o coroado? Bom, o coroado foi, claro, o nosso Guilherme de Almeida. Ok, mas por trás desse título todo pomposo, quem era ele de verdade? Quem foi o homem por trás dos versos? E como é que ele chegou nesse patamar, hein? É exatamente isso que a gente começa a desvendar agora. Então, a jornada dele, curiosamente, não começou no meio dos livros e das poesias, não. Na verdade, o caminho inicial que ele trilhou era bem diferente. Ele vinha de uma família de advogados, de juristas, sabe? Então o caminho parecia meio que traçado, o direito. E ele até que seguiu o roteiro, viu? Se formou lá em 1912. Só que a votação para a poesia falou mais alto. E falou bem alto. 5 aninhos depois de virar bacharel, ele simplesmente larga os tribunais pelas rimas e lança Nós, seu primeiro livro. Sua estreia na literatura. E que estreia, hein? Foi um sucesso. Com uma pegada ainda bem romântica, sabe? Seguindo aquela tradição mais europeia, ele foi aclamado na hora. O talento do cara era inegável. Rapidinho ele se firmou como uma das grandes vozes da poesia no país. Mas uma revolução estava prestes a acontecer. E olha, essa revolução não ia mudar só a carreira dele, não. Ia mudar a arte brasileira para sempre. Então vamos direto para o momento que literalmente definiu uma geração inteira. 1922. Grava bem essa data. É o ano em que tudo mudou. Lá em São Paulo rolou um evento que simplesmente virou a página da história da cultura no Brasil. A Semana de Arte Moderna. E o Guilherme de Almeida, ele não estava só assistindo de camarote, não. Ele estava no olho do furacão, como um dos maiores defensores da coisa toda. A missão deles era usada pra caramba. Era tipo dinamitar o passado, quebrar de vez as correntes com a arte europeia e finalmente criar uma arte que tivesse a cara, a alma, o cheiro do Brasil. E essa frase dele é basicamente um manifesto do movimento todo. A ideia era simples, mas ao mesmo tempo totalmente revolucionária. Chega. Sabe, chega de ficar só importando cultura. Tava na hora do Brasil criar uma coisa tão nossa, tão potente, que o mundo aqui ia querer consumir. E essa mudança toda fica super clara na obra dele. É só a gente comparar o primeiro livro, Nós, lá de 1917, com Raça, de 1925. É incrível. Ele sai daquela inspiração mais europeia, mais universal, e mergulha de cabeça nos temas, nas cores, na identidade brasileira. É uma virada de 180 graus, de verdade. Mas seria um erro gigantesco achar que Guilherme de Almeida foi só poeta. A paixão que ele tinha pelo Brasil ia muito, mas muito além das palavras. Envolvia ação, sabe? Ação direta na vida do país. E aqui que a gente percebe que o cara era simplesmente imparável. Se liga na lista. Ele pegou em armas na Revolução de 32. Foi jornalista e diretor de jornais enormes. Fundou a Claxon, que era a revista do modernismo, a voz do movimento. Foi heraldista, ou seja, desenhou brasões para cidades. E, como se não bastasse, ainda arrumou tempo para ser um tradutor genial, trazendo os maiores nomes da literatura mundial para o português. Ufa! Pois é. E toda essa participação política teve um preço, um custo bem pessoal. Por lutar ao lado de São Paulo, pedindo uma nova Constituição contra o governo federal na chamada Revolução Constitucionalista, ele acabou sendo forçado a se exilar em Portugal. Isso só mostra o quanto ele estava disposto a se arriscar de verdade por aquilo em que acreditava. Então tá, depois de uma vida intensa como essa, fica a pergunta, qual é o legado que ele deixou? Como é que a voz dele continua ecoando até hoje? A produção dele foi uma coisa gigantesca e super diversa.
É impressionante. Ele deixou a poesia que o tornou famoso, né? Os ensaios que praticamente definiram o que era o modernismo, traduções que viraram clássicos por si só, e um jornalismo que abriu novos caminhos. Basicamente, em toda a área que ele tocou, ele deixou uma marca profunda. No fim das contas, o grande legado dele é esse. Guilherme de Almeida não foi só uma testemunha da história, alguém que viu as coisas acontecerem. Não, ele foi um dos arquitetos da história. Ele ajudou a construir, tijolo por tijolo, uma nova identidade cultural para o nosso país. Uma identidade mais moderna, mais autêntica e principalmente mais orgulhosa de ser o que é. E com isso a gente chega àquela pergunta final, né? Como a gente deveria se lembrar dele? Só como o poeta? Ou como o patriota que lutou pelo país? Ou quem sabe como o revolucionário, que virou a arte de cabeça para baixo? A verdade é que ele foi tudo isso ao mesmo tempo. E é exatamente nessa complexidade toda que mora a grandeza dele.